Nós vamos iniciar ferro de solda. Então, ferro de solda, nós temos que tomar um certo cuidado, senão queima a mão, machuca. E não é pouco não, é muito, tá? Você tá mexendo com o ferro de solda, ele tá lá no suporte dele, você vai virar, tomba, cai no colo. E normalmente, o que a gente faz? Vai no reflexo ali, no impulso, e segura no ferro de solda pegando fogo. Apesar que é cheiro de churrasco. Então, o ideal é o quê? Sempre ativar a mente que o ferro de solda, estação de solda, tombou, foi cair, já abre as pernas e tem que ativar. Luizão aqui, mexendo com a ferramenta, tipo uma pinça, é diferente um pouco da nossa, ela escapuliu e fechou as pernas, entrou. Então tem que tomar cuidado, tá? Ferro de solda, estação de solda. Aí o que a gente vai fazer? Formar as duplas, quem tem mais experiência fazer primeiro, o outro observando para depois, né, o que tem menos experiência fazer a prática. Então ferro de solda é tenso, mas é útil, né? A gente não faz nada sem o ferro de solda nessa área nossa de soldador, dessoldador de componentes. Embora eu tenha prática com a estação de solda e uso 90% a estação de solda. Vocês vão ver aí esse processo do ferro de solda. Eu uso o ferro de solda mais em fios. Soldar um fio de bateria. Mas tirando isso, eu uso a estação de solda, tá? Aí eu vou explicar esses detalhes e tudo é prática. Fazendo. Então é importante que tenha em casa um ferro de solda. Viu? Não adianta querer e achar que vai resolver. Ah, não, ferro de solda eu não preciso. Eu uso aqui a talhadeira, uso a micro retífica, uso a parafusadeira. Vou colando isso aqui no sistema bruto mesmo, é RBS. Então é ferro de solda. E aí vem os agregados da solda. Salva chip, malha dessoldadora, fita Kapton, pasta. A gente tem aqui. Tem essa pasta que nos ajuda a deixar a solda bem trabalhada, tanto na remoção quanto na soldagem daquele componente. Então aí eu vou passar esses detalhes. Desde a revitalização da ponta, né, da sua ponta do ferro de solda. A gente vai começar vou comentar hoje, mostrar a parte plástica que a gente reconstitui usando ferro de solda, que é interessante nessa questão do reparo de carcaça. Ter um ferro de solda só para o plástico e outro para a parte metal, né, dos componentes. Não misturam, tá? E aí vocês vão ver na prática isso aí. Então hoje a gente vai dar essa introdução, vou mostrar e na próxima aula a gente vai colocar em prática. Ok? Aula passada a gente comentou sobre telas, vimos essa parte de telas. E hoje a gente tem alguns detalhes que eu quero mostrar a vocês sobre o Wi-Fi. Tem uns detalhezinhos que envolvem reconstituição de ponto de apoio da fêmea ali para poder travar o Wi-Fi que costuma quebrar. Tanto na parte interna quanto na parte de cima ali da moldura, onde a gente coloca as extensões do sinal do Wi-Fi, aquelas anteninhas para amplificar o sinal. Aquilo ali às vezes a gente tem que dessoldar e soldar e até cravar usando o ferro de solda, aquela sustentação ali. Então tudo do ferro de solda que a gente vai aprender, a gente vai colocar em prática a hora que for observar isso aí. Por isso que ainda os equipamentos estão dessa forma que a gente está aprendendo, que aí a gente vai continuar a desmontagem já aplicando, né, essa experiência aprendida
com ferro de solda, tá? Então, ferro de solda é importantíssimo, é prática, é o dia a dia, é fazendo, e vocês fazendo com o tempo, vocês vão sentindo aí, estou melhorando, consigo tirar de uma forma mais fácil aquele componente, igual você que mexe, né, com eletrônica de reparo que você comentou, é a prática, não tem outra forma. Aí a sua mente vai pegando essas informações, o jeito, posicionamento, aproximação, o trabalhar a ponta ali, né, do ferro de solda, desde a revitalização dele, guardar o ferro de solda limpo. Nós temos o candinho, que é isso aqui que nos ajuda a fazer essa limpeza do ferro de solda. O pessoal tem o hábito de usar espuma vegetal com água, é bacana também, só que é mais agressivo para a ponta do ferro de solda, por causa da água. Que é aquele, normalmente, você ter uma facilidade maior de remoção do resquício de solda, você molha um pouco aquela espuma vegetal. Esse material, ele é mais eficaz e duradouro para a ponta do ferro de solda, tá? Márcio, no caso, você falou que ia montar um kit de ferramentas para nós, né? Esses equipamentos que você está falando, tudo você vai entrar? Sim, aí lá o Pedrão podia depois lá lançar para o pessoal, quem tem interesse, para a gente pegar os nomes, eu passar igual a gente usou, eu comprei, né, para a gente usar, só que aí teve que fazer uma adaptação, porque essa ponta aqui o diâmetro estava muito grosso. Vocês vão observar na continuidade da desmontagem se vai melhorar, se o que foi feito ali melhorou. Porque eu gostei das espátulas, só que na prática o jeito, né, de você desmontar por estar mais grossa essa ponta acaba atrapalhando. Você não consegue inserir ali esse processo, né, nas tampas que estão fixada ali, você tem que forçar mais, então aumenta o risco de arranhar, danificar aquela carcaça. E aí a gente observar, até no meio do curso aí a gente já, não, esse produto deu certo, a chave Phillips, foi quem que passou lá a foto? Teve alguém que, o Júlio comentou de um que ele comprou, um preço assim meio salgado, né, para quem está iniciando, um preço meio salgado, mas é um kit bacana, mas nada mais do que a sua própria experiência do dia a dia, mesmo o kit sendo ruim, você conseguir resolver, né? E aí é fazendo, não tem outro meio, fazendo que a gente vai melhorando as nossas experiências. Nós tivemos o português que veio aqui, a gente vai continuar com essa metodologia de troca de experiência. O português veio aqui na frente, colocou, né, a visão de conhecimento em aberto para todos aqui sobre o tirar a moldura, né, uma técnica desenvolvida por ele, chamada pano de pó. E aí veio, o Lucas também veio, e a gente vai continuar com isso, tá? Quem tiver igual você, tem uma experiência de muitos anos com solda, ferro de solda, é interessante, né? Mas tem algo assim e a gente compartilhar, caso você queira, né? Porque às vezes é patenteado, não pode compartilhar, é uma técnica exclusiva, específica, que só ele quer usar, só ele quer usar, mas é o que eu comentei desde o início do curso, é esse aprendizado, e o que o português nos passou aí é de grande valia. Eu não usava. Eu usava os dedos ali, mas a hora que eu usei o pano, aí você vai ver lá no vídeo, é diferenciado o negócio, tá? Gente, então ferro de solda, sobre flat, alguém quer perguntar? Algum detalhe? Tá, quando nós formos desmontar os equipamentos, a gente vai passar, igual não sei se todo mundo tirou a tela, mas vai passar e vamos tirar essas dúvidas. Vou anexar também ao vídeo os detalhes, 30 pinos, 40 pinos, tela LED, tela
né? A LCD LED, Slim, normal, vou anexar isso, né, para o pessoal também memorizar esses detalhes. Mas é o que eu comentei, prática. Voltando a uma situação ontem, um cliente lá de São Paulo teve um problema. Ele fala que uma outra empresa mexeu nesse equipamento e que foi formatar e queimou a placa. E aí nós vamos analisar, vai para o seu laboratório para formatar e queima a placa. Aí você tenta interpretar e entender o que pode ter acontecido que levou a queimar um circuito integrado que está interligado a essa conexão com a tela, que recebe sinal e envia sinal para a tela. Como que esse cliente queimou essa placa-mãe só de formatar o computador? Vocês conseguem pensar, imaginar? Que foi o meu questionamento ontem, pensando para poder entender. E aí liguei, porque esse cliente ele é parceiro, ele envia, só que ele fez uma proposta interessante, falou: Márcio, às vezes eu enviar aí, demora, eu mexo com solda, com estação de solda, eu troco componentes, mas eu não tenho tanto conhecimento. Talvez você me ajudar remotamente, por videochamada, por ligação e tal, e aí a gente negocia. Falei: uai, perfeitamente. Se está demorando e você precisa de certa rapidez para atender o seu cliente mais rápido, vamos fazer dessa forma. E aí ele passou esses detalhes e fomos analisando, lendo o esquema elétrico e passando as orientações para ele. E chegou aí, depois eu falei: ô Wagner, por que chegou a esse ponto? Ele falou: isso veio de uma outra assistência e o cliente falou que foi formatar e deu problema na placa. Alguém quer comentar antes de eu passar o desfecho? O pensar? Eu penso assim, na hora de fazer o esquema todo, como queimar a placa-mãe, né? Isso. É uma dedução que eu tenho, né? Talvez a pessoa que foi mexer nessa máquina não digamos assim, não teve a defesa de energia estática. Energia estática seria um ponto. Também? Tá. Português. Eu não parece tanto energia estática. Eu, isolando apenas o ato de formatar, não tem nada a ver com queimar a placa. Agora, ele vai ligar o computador. Se tiver alguma coisa mal conectada, ligou mal, foi para o espaço. Foi notebook. É notebook, tá? Tirou a bateria. Depois ele não diz muito se tirou o HD, se pôs um HD ou outro. Todo esse manuseio para ter levado a isso. Ali, ó. O formatar apenas não tem nada a ver, não. Esse é um modelo, vou passar mais informações, é um modelo de notebook. A bateria ela até sai externamente, mas ele é todo parafusado. Para ter acesso ao HD, a memória, tem que tirar a tampa de trás. Mas foi a uma assistência para formatar. Quando fala-se em formatar, igual o Pedro comentou ali, interessante, a estática. Estática a gente pode eliminar por questão da estrutura da carcaça, que é aterrada e que evita esse, né, o descarregar ali aquela energia chegar até a placa. Mas é possível uma descarga, o cara virou Tomb Raider lá e, né, porque se cair um raio, dependendo de onde um raio cair, próximo, pode estar tudo aterrado. Queima tudo. Eu já peguei equipamento que o raio bateu no telhado do cliente, as USBs e teclado e mouse parou de funcionar. A placa por um todo não, mas USB, teclado, mouse, tudo queimou. Pela aproximação e essa descarga. Mesmo se tiver desconectado, pode afetar, tá? Essa descarga. É por isso que é a questão do aterramento, né? Aí voltando à análise do português, e eu perguntei para ele, falei: estranho, como que formatar? E aí já pulamos para outro assunto, e aí eu comecei a pensar. Falei: não, esse formatar ele deve ter trocado o HD e colocar um SSD. Vamos seguir essa linha, essa lógica. Ele abriu a máquina. Seria uma possibilidade. A outra possibilidade, o abrir e fechar, a gente vai ver a questão
das dobradiças, de desapertar, lubrificar, mas o abrir e fechar pesado, mastigar o flat, e pode acontecer, porque vai ficando pesado, o flat vai esquivando e pode entrar em atrito ali e danificar e fechar um mini curto simplesmente no abrir e fechar. Mas a possibilidade maior que eu pensei é o abrir, colocar um HD e esse abrir e fechar e sem a tampa de trás ali, ou vai fazer um teste, aí não tampa para travar bem, mover mais esse flat, colocando ele em linha de contato ali com a dobradiça, onde pode ter mastigado, fechado um curto e queimado. Mas o simples fato de formatar chegou sem encostar, a chance é bem pequena, mas pode acontecer. E acontece do equipamento, você pega ele aqui agora, levou para o laboratório e ele para de funcionar. É possível isso, tá? Mas esse curto que chegou até a chamuscar esse componente é essa ligação de tela, flat e placa. Onde ao trocar o componente e fazer as tentativas, a tela queimada. E com outra tela funcionou. Então tá vendo os detalhes que nós temos que ficar atento e observar quando chegar um equipamento ao laboratório? Desde ao abrir já orientar o cliente, sua dobradiça está pesada, isso vai te trazer problema. Tem que ficar atento a esses básicos procedimentos ali de orientação, porque pode parar de funcionar com você, tá? Mas aí, trocou esse componente e a tela. Algo fechou curto e queimou a tela. Do nada? Não. Então, esses pequenos detalhes. Esse curto da estática, o contato ali com a placa chegar a afetar a tela é mais difícil. Como chegou a afetar a tela também. Tá? Então, muito cuidado ao abrir notebook e observar esses sintomas iniciais para tomar a decisão certa e continuar aí, tá? Sobre flat tela, então isso eu fiz um anexo aí sobre flat tela, que são coisas que acontecem no dia a dia, desde o encaixe, o encaixar o conector, o flat no conector na placa-mãe. Se não encaixar corretamente, se encaixar esquivado, pode afetar, pode queimar a tela. Então, muita atenção. Não, eu tinha imaginado a questão do USB, mas algum dispositivo USB em curto, mas... Sim. Dispositivo a USB, fiquem muito atento também. O USB é um local que fecha curto e mata a placa toda, tá? E às vezes um pininho ali da USB que eu não sei como que o pessoal consegue conectar um pendrive e danificar aquilo ali. Alguém já pegou? Eu já peguei equipamentos da USB, o plástico, né, que protege ali os pinos, todos quebrados, e esses pinos fecham curto ali. Então isso acontece. E aí você sofre porque você está medindo, e mede, e olha, e tira componente, e nada resolve. Por quê? Os pinos lá, que vão até chipset, Super I/O, estão em curto. Enquanto você não desfaz, é como se eu estivesse fechando curto na linha de 19 ali. Então fiquem muito atentos. Uma das coisas que eu observo, chega equipamento, você vai medir, olha as USBs se não estão em curto. Porque aí é só elas. Você já troca e resolve. Quem é? É estranho porque é padrão USB. Aí teve um cliente que chegou para mim para fazer uma impressão comigo. Aí fui conectar o pendrive, tava muito... Bambo? Não, muito apertado. Ah, tá. O pendrive, né? É. Essas qualidades, tem uns pendrive aí que tem que tomar muito cuidado. Eles não seguem o padrão de medida, né? Porque é um padrão universal, né? De conexão, de velocidade, USB 3.0, 2.0. E conexão, é que nem o espelho do gabinete. Aquele espelho que faz ali o formato das conexões, aquela medida é universal, é padrão. Só que sempre tem alguns que erram aí nessa medida, que atrapalham um pouco.
Pode ser esse pendrive que está circulando aí, esses que foram vendidos, que são os vilões aí, tá? Gente, Wi-Fi, o fio que vai até a moldura, aquilo ali a gente tira, ele é colado, tá? E aquilo pode ser adaptado. Tem gente que coloca, tem uns que tem uma antena melhor, isso pode ser trocado. O conectorzinho dele, o PIG ali, que é conectado à placa Wi-Fi, nós encontramos 2 modelos, que é o padrão normal, e tem os modelos atuais de notebook, que ele é mais fino ainda, mais compacto esse conector. Então, quando for analisar, for trocar ou pegar um fio desse e fazer a substituição, olha o diâmetrozinho dele para não ter problema. Termina a solda, não olha o diâmetro, a hora que vai olhar o conector, o encaixezinho, a hora que vocês observar isso, tá errado. E muito cuidado ao tirar e colocar. O encaixar ele, você posiciona, deixa ele alinhado e aperta, tá? O tirar, evita de dar puxões. Se danificar aquele conectorzinho dele ali, é possível trocar? É possível. Dá trabalho? Dá. Mas dá para trocar, viu? Ou trocar a placa, né? Talvez você tenha muita placa de Wi-Fi, é mais rápido trocar a placa. Se não tiver, vai ter que trocar esse conector, tá? Tem notebooks que esse Wi-Fi fica aqui embaixo, ó, a anteninha. Tem modelos da Dell e é quase um alto-falante a estrutura encorpada dele. Ele tem um designer bem diferente. Isso torna aquele Wi-Fi bem mais caro, viu? Já olhei o Wi-Fi de Dell, que vem todo encorpado ali, mais de R$150. Aí por que quer trocar isso? Porque danifica esse conector. Esse pigtailzinho lá. Só que acha para comprar o fio ou a placa, mas aí eu compro o fio ou tiro de um outro equipamento e soldo. Viu? E aí quando a gente tiver, você não troca a estrutura, né, da placa, é como se fosse uma placa mesmo, ali a antena que fica anexada à moldura, porque ela tem o designer de encaixe, toda a estrutura dela. Então a gente troca somente o fio, não precisa trocar, porque ele não é o Wi-Fi. A antena, ela não é um circuito, não é um controlador, não tem MOSFET atrelado ali, nada disso, é uma antena. E a parte plástica, que é o estrutural onde apoia essa antena. E aí tem notes que tem essa gracinha que nós temos que ficar atento, tanto na desmontagem para não danificar. Às vezes ali o processo de abrir e fechar corta, que o cliente não resolve o problema da moldura, acaba cortando ali o fio, aí é só trocar o fio, não precisa trocar a placa toda, a antena toda ali, do Wi-Fi, tá? Eu trouxe até uma caixa para poder... Quando a gente for emendar fios, não sei se o pessoal conhece esse produto aqui, esse material, isso é a baguete termoestática. Isso é um acabamento que a gente faz igual o Wi-Fi. Você vai emendar, fazer a solda do fio ou trocar ele completo. Você pode fazer o isolamento com a baguete termoestática. Deixa eu... Você já tem. Então essa baguetezinha, gente, com o calor, ela contrai, faz o isolamento e protege, né, o fio que está exposto. Você não pode deixar o fio por questão de... Então ela, olha como que ela contrai. Então ela faz o acabamento. Eu vou passar, não sei se dá para visualizar isso aí de longe. Vou passar. A evolução da fita isolante.
E aí você rapidamente, ou pode usar o próprio ferro de solda. Vai passando, ela vai contraindo. Aí tem os diâmetros. Vou fazer um reparo num carregador, naquele cabo do carregador. O cachorro foi lá, mordeu. Cortei, vou soldar. E aí eu vou fazer o acabamento com a baguete. E aí ela vai fechando, tá vendo? Olha como que é o tanto que contrai. Viu? Então é uma forma da gente fazer um acabamento melhor. Pode usar, tem gente que usa a fita de autofusão. Eu gosto dela também. Às vezes não tem a baguete aí, mas essa fita autofusão eu prefiro mais do que a fita isolante. Tem eletricista que não gosta disso aqui, não, por quê? Como é que é? Tem eletricista que prefere a fita isolante, é preguiçoso, Não, então. mas essa aí tem que usar essa e a fita isolante por cima dessa pra se proteger essa daí. Então tem que usar as duas. Essa aí com aquecimento ela faz. E com o tempo também, ela vai ficando velha e ela adere mais ainda. Mas isso é mais pra cabo de alta potência. Que usa Não, mas quem usa mesmo em fio residencial é melhor ainda. muito pouco o eletricista usar esse. Não usa porque é caro? Não tem necessidade. Ah, não tem necessidade, mas se você usar, melhor ainda. Pode usar, Ah, tá, achei que trazia algum problema. Isolamento de antena, demais. Então essa... Tinha assim também não. Então o eletricista Não. prefere, você passar o orçamento do cliente, tem de Você AT. tem que ver como é que é pra tirar isso aí. Deve ser isso também, né? Não, é que tem os macetinhos, Depois né? dessa, Tem os macetinhos. Os macetinhos pra usar. Estilete. Aí, eu uso nifios em situações que não dá para usar a baguete. Eu gosto de usar ela porque ela estica e você afina ela mais, você adere ela. E a fita isolante não tem como fazer isso aí. Então, os eletricistas, um dos fatores é caro, usa mais em alta tensão. E aí vai, né? Gente, então vira aí. Tá? Quando for soldar, tá fazendo uma solda, a baguete ela não pode estar próximo daquele ponto ali que você tá soldando, tá? Senão ela começa, com o próprio calor do fio, ela começa a contrair. A hora que você vai tentar voltar ela para fazer o acabamento, e não adianta você esquecer de colocar ela. Deixa eu ilustrar isso aqui que acontece demais, tá? Por exemplo, eu vou fazer a solda, só que aqui já está integrado, só vou soldar aqui. E aí você solda e esqueceu de passar ela antes. Vai ter que cortar, filho, não adianta. Eu vou vir aqui com estilete, com tesoura, E abraçar, não. com bisturi, vou fazer um corte aqui, vou abrir ele para poder passar, perdeu o acabamento, viu? Então vai ficar, mesmo ele contraindo ali, perdeu o glamour do acabamento. Então vai usar, olha qual que é a mais adequada, a bitola que é mais adequada com o fio que você está usando. Eu vou colocar desse tamanho, não há necessidade. Usa o tamanho de acordo com a solda. Por exemplo, tem gente que descasca o fio até aqui, vem até aqui, né, de fio, não sei para que esse tanto. E vai do outro lado também, descasca o fio para... Não precisa, tem o tamanho. Você vai passar um pouco de solda, né? Preencher aqui. Eles têm um termo que eles usam, que é... Qual que é esse termo da solda? Estanhar o fio, né? Você vai fazer o estanhamento do fio, que é passar um pouco de solda. Esse fio de solda que a gente usa, ele já vem
né, com um produto que faz esse acabamento, dá tipo uma fugiu o nome, o fluxo. Ele já vem com fluxo já, esse fio de solda, que ajuda nesse processo, né, do derretimento da solda. Então aqui a gente estanha tanto uma ponta uma outra. Aí depende de situações. Tem fio que vai ter, igual a gente vê, né, os eletricistas, eles vão enrolar, não é? Não é isso que vocês fazem, enrola o fio, no caso de eletricidade. Tem vários segmentos, depende com a situação. Só que ali é algo que está indo 120 volts, 220 volts. A gente trabalha com a tensão baixíssima. Então não há necessidade de criar isso, porque você cria uma bolinha, a hora que for soldar e fazer esse movimento, você pode diminuir aqui, ele diminui bem. Mas dependendo do fio, que nós trabalhamos com coisa bem mais fina, isso cria um calombo. Talvez esse fio de webcam é finíssimo. Esse fio passa dentro de uma canaletazinha na lateral ali que já é compacta. Isso pode trazer problema. Então não há necessidade de fazer emendas. Você vai estanhar uma ponta, estanhar outra ponta e soldar. A hora que você vir com ferro de solda, pingou a solda ali, ou ela já está estanhada, você não precisa nem de usar solda ali da ponta do ferro, só de encostar. Se você puxar aqui, ele rebenta em outro lugar, ele não rebenta na solda. E o acabamento da solda ser mais fina ou não, depende do lugar onde esse fio vai passar. Então a gente vai ter situações que são reparos em cabo ali do carregador de notebook, são fios grossos. Então você vê que dá para trabalhar uma solda mais grossa. Vai ter situação que a solda é finíssima, tende a ter um acabamento mais fino. Tem umas garrinhas, uns jacarezinhos, gente. Eu tenho ali dentro um suporte, um pezinho com jacarezinho, que é para isso aqui, ó. Você vem, ele vai segurar, você aproxima. Então um lado está preso, o outro lado você vai guiar ali para facilitar. Então isso são ferramentas que vai te assessorando, tá? Então a questão do acabamento da solda é o tempo, o jeito, você vai pegando o jeitinho. Tem gente que faz isso aqui, ó, ao invés, né, de enrolar. Tem outro jeito que você pode enrolar o fio. Tem decapador de cabo? Tem decapador de cabo. Você pode fazer esse movimento também, ó. Que aqui já prende para você, ó. Só que aí, quando for fazer assim, não dá para você estanhar antes. Porque quando você estanha, a ponta ela fica rígida, então você não consegue fazer esse movimento. E aí que você vem com o ferro de solda. Eu trouxe aqui, ó. Só que eu tenho um que tem do outro lado, tem uma ponta, só para ilustrar aqui. Aí você vai vir com o ferro de solda. Chegaram aí os ferros de solda bonitinho pra gente usar. 40 para ninguém queimar a mão. Vai queimar devagarinho, dá para sentir a dor, né? Correr. Então, quando for estanhar, ou já fazer a solda, você vai vir com o fio aqui, ó. Esse é o fio de solda, tá, gente? Vocês não vêm com bobagem, não. Então vem aqui, ó, junto. O ferro de solda já tem que estar bem quente. Você esquenta, né, o fio e vai gradativamente aqui, ó. Você vai notando que ela vai derretendo e já soldando as pontas. Essa coloração ali é visível. Você vê que o fio já muda. Aí esqueceu de colocar isso.
vai ter que cortar e fazer de novo. Quando for colocar, tem que saber, aqui tá grande demais? Tá grande. Ó, aqui nós viramos unheiro mesmo. Mas para cortar fio, isso aqui não tem igual. Tem os outros alicates? Tem, mas aqui você tem uma mobilidade boa, um controle bom, e isso você tem que estar molado, tá? Precisa estar aquele pedação desencapado? Não há necessidade disso, viu? Tá aqui, ó, veio, cortou. Prepara o outro lado. Posso usar a tesoura? Não, vai estragar a tesoura. Luizão adora, porque aí traz pela molar. Viu? E aí, o tamanho da baguete você vai mentalmente aqui, eu vou precisar usar desse tamanho. Tem que atentar-se, porque talvez esse fio vai passar num lugar que quanto menor, né, a solda você fizer aqui, melhor. Porque isso, ele acrescenta um diâmetro a mais naquele conjunto ali. E às vezes ele está passando, quando vocês forem abrir a moldura, vocês vão passar a observar isso que eu estou falando para vocês, o diâmetro, a distância. Isso tudo é importante. Às vezes esse fio, né, que você está querendo fazer a emenda, ou que você vai trocar o cabo, isso tem que ser analisado. Será que essa emenda pode estar aqui? É melhor arrumar um fio maior e modificar o lado dessa emenda? Isso é importante a ser analisado, tá? E aí, quando for fazer, distancia o máximo, tá? Que aqui começa a esquentar. Por isso que tem que ser rápido na solda. Porque quanto mais você fica aqui insistindo, vai esquentando e esse calor passa para a baguete. Tá bom? Uma coisa e um cuidado grande é isso aqui, ó. Bateria. Se vocês olharem nos anúncios da ICL, eu vendo uma bateria de BIOS, se eu não me engano é R$70. Eu descobri que não acha essa bateria, o soquetezinho dessa linha de um Dell, que é o 5470, não acha o soquete, é essa bateria fácil para comprar. Bateria da BIOS, tá, gente? Tem computador que não funciona sem bateria de BIOS. Tem computador que nem liga se a bateria de BIOS estiver morta, sem tensão. Quando você vai testar presta atenção nisso que eu estou falando. Muitos reparos que o Márcio resolve é por causa disso. A gente chega com o multímetro mede tensão. O multímetro só mede tensão. Para medir corrente, você tem que modificar ponteiras, mas o multímetro não tem essa precisão, o multímetro básico que a gente usa. E aí, você mede tensão, tem 3. Ó, perfeito, 3,3, tem 3, está dentro, ótimo. Só que não tem corrente. E tem equipamento que se a bateria da BIOS não estiver boa, e numa margem boa, não adianta lá 2, não aceita. Essas máquinas de impressora de cupom fiscal não aceitam. E aí você mede 3, na sua cabeça tá perfeito. E aí o Márcio falou, mas como, Soreto? Isso aí, tem que comprar um amperímetro lá. Mas tá bom. Mas pera aí, Soreto. Uma vez eu comprei um dispositivo, igual você vê, né? Com a lupa para iluminar, eu tinha um na mão. Ele vinha acendia 2 LEDs e usa a bateria assim. Aí eu passei a usar ele. Eu coloco, testo, se a bateria não acende esses LEDs, que o consumo é baixíssimo, LED, ela não tá legal. Então, chega mede 3. Vou nesse dispositivo meu, não acende. Então isso é padrão aqui na loja. Chega equipamento, tá fazendo os testes, tá chegando tensão
nos pinos lá na bateria principal, tá, gente? Bateria BIOS, bateria principal. Isso é um teste que a gente faz para analisar em que pé está aquele curto. Mediu, está chegando tensão nos pinos da bateria principal. Então quer dizer que entrou 19 e está ramificando tensões pela placa. Isso é um teste básico que a gente faz, até para orçamento. Fez isso, manda ligar, ou ele arma e já desarma, ou ele nem arma, testa a bateria. Ao testar, viu que não acende, coloca uma nova, costuma fazer isso, ligou. Detalhes, tá? Fiquem atentos a isso. E aí o Márcio uma vez precisou do soquete, que ele é um soquete mais fino, porque o padrão de soquete é esse tamanho aqui. Raramente soquete com 4 vias, raramente placas assim, raro, tá? E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu descobri esse soquete que eu acho ele em, sabe o conector de alto-falante de notebook? É um soquetezinho preto, achatado. Aquele é compatível. Comecei a tirar e soldar. Falei, não, vou soldar. E aí fiz uma solda bem acabada, bonitinho, e anunciei e o trem vende. Falei, ó, rapaz, um RTA que tá rendendo lucro. Tá vendo o detalhezinho? O R... Samurai não é o 5S, né? E rende. E eu tiro tudo de sucata minha, que é o conector do alto. Aí toda hora que eu vejo um cabo desse, com esse conector fininho, que é de alto-falante, de microfone, é o mesmo desse Dell. Eu já junto. Se for olhar ali, eu tenho um monte. É o meu ouro. E aí guardo e depois solto. Só que aí a solda eu já observei onde encaixa e eu tenho que ficar atento com esse acabamento. Eu não posso cortar, tem a distância certinha, senão o encaixe dele é bem fino, senão não entra. E outra coisa que eu fui perceber, as primeiras soldas, né? Aí eu pedi Stephanie uma vez para soldar, acho que ela demorou muito. Descarrega a energia. Mata a bateria. Atenção, ó. Essa é uma CR20. Não, essa é outra. Essa aqui é um pouco menor, mas é a CR2032. Esse pede o fio é soldado direto da bateria. Eu compro. Boa pergunta. Mas só para finalizar aqui, a gente volta nessa aí. Gente, o soldar que eu comentei, o ferro de solda, quando tiver relacionado à bateria, soldar fios disso que eu comentei, tem que ser mais rápido ainda, porque quanto mais tempo você fica aqui, o calor traz problema para essa energia que está armazenada aqui. Então é a propriedades, né? O aquecimento afeta e ela tem problema. E aí você, ao invés de vende e não vai resolver o problema, porque você vai medir lá, já caiu a tensão. Então, terminou de soldar, conferir, está aos 3.2, 3.3, até 3 é aceitável. Para venda como novo, até 3 é aceitável. 2,90 não é recomendado, mas funciona, acende o LED perfeitamente bem. Mas isso reduz o tempo de vida útil, tá? Agora, voltando a esse pequeno detalhe. Soldar, porque isso aqui é meio que cravado. Isso é máquina que crava essas hastes na bateria. Já chegou o equipamento que vem com fita isolante, autofusão, só que isso aqui, com o tempo, perde o contato. E isso para a máquina que precisa da bateria da BIOS, para o setup funcionar bem, se não tiver 100%, isso não pode, a hora está funcionando, a hora para. Não pode acontecer isso, tá? Então isso aqui é cravado. Uma vez, voltamos para Luizão. Eu falei, Luizão, você não tem um produto que eu consigo soldar essas hastes? Eu vou passar aqui.
Vocês veem que tem uma hastezinha interna. Abre aí, deixa eu abrir que aí o pessoal fica melhor. Eu acho que é tipo uma soldinha a ponto. Aquela soldazinha, ó. É que elas cravam. Sim. Trava ali, aquece. E ela crava. E tem uma borrachinha à volta. Aqui, ó. Isso aqui é mais uma proteção, mas isso aqui tá cravado, ó, na bateria. Isso é uma máquina que faz isso, é industrial. E aí uma vez eu falei, Luizão, você tem algum produto? Ele falou, não, eu tenho um produto aqui. Ele usa para outra coisa. Que aí passa, ele corrói, ele tira... Não sei que material que é esse da pilha ali, mas ela tem uma proteção. Aí ele tira, meio que corrói. Aí você vem com a solda e cola. Só que você tá ali, né? Você vai com ferro de solda na bateria, muito calor. E a hora que você termina um lado, termina o outro lado, você vai medir ela, já caiu. O que é feito ali, o cravar, ele não usa calor. Ele usa, mas é muito rápido. Porque seria o sol da pinça, né? Rápido. É muito rápido. Ali você ficar segundos. Injetando calor num período alto. 2 segundos já era. Isso é um lacre, não é? Que fica em volta dele. É uma proteção. Aí dentro tem a parte química aí, né? Então, eu falei, não, esse produto ajuda, mas era bem chato para eu conseguir dar certo, depois medir e ver que tá dentro, né, da tensão nominal perfeita, perdia-se muito tempo. Aí o que o Márcio fez? Eu importo bateria. Eu compro ela com rabicho, ela já vem cravada, e aí eu só corto os fios, só troco a ponta. Só troco o conector. Então eu compro 100, 200 baterias com rabicho assim, né? Essas normais eu compro aqui mesmo, que é para CPU e notebooks. Tem notebooks que não é rabicho assim, que é convencional. Quando é rabicho e que precisa trocar esse conector, tem várias linhas da Dell que tem que trocar esse conector. Aí placa-mãe de notebook tem o soquete, que a gente encaixa essa pilhazinha, sem o rabicho, né? A bateriazinha, encaixar. Aquilo ali quebra aquelas travinhas. Aí a gente usa o ferro de solda para trocar esse soquete. Tá vendo o ferro de solda? Que é importantíssimo. Aí eu vou trocar esse soquete, soldar, tirar de uma outra placa. A importância de ter sucata. Porque você vai tirar esse soquetezinho, embora é muito padrão esse soquete, diversas placas ali diferentes, 90% você vai tirar e vai dar naquela que você está precisando. Então você remove esse soquete e coloca outro. E aí o que a gente tem que fazer? Temos que ter cuidado, porque esse soquete tem placa solta aí, de note. Deixa eu pegar uma aqui. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Então você vai de soldar. Só que aí você está trabalhando o quê? Na placa. O cuidado também tem que ser dobrado quando você for usar ferro de solda, estação de solda. Esse tempo que tem que ficar, você notar que a placa está mudando a coloração dela, uai, mas por que não está saindo facilmente? Chegar à decisão que não vão usar mais produtos, vão usar um produto diferente. Olha o revitalizador aqui. Essa criança aqui, ó. Na hora que você insere aqui a ponta, aí sobe um cheiro forte. Mas esse produto, ele, olha a diferença de uma ponta de solda nova, olha como que já vai oxidando, trabalha. Mas a hora que eu esquentar esse aqui, insiro ali, a ponta fica assim, ó. Ele dá uma revitalizada. Você vem com a solda aqui, você faz assim, ela fica lá perfeita. E na pontinha, que é a grande guerra nossa, porque a solda ela desce aqui, ó. Sabe como é que você precisa da ponta. Então isso aqui, quando dá uma revitalizada, você pega e fica na pontinha, perfeito, lindo.
tá? Lixar, não recomendo. Você lixa? Ponto. Já cheguei a fazer. Eles falta falam. de conhecimento. Tira, né, esse material ali que Ferrugem. tira o ferrugem, mas o lixar não é muito recomendado. Por isso que a gente pode usar um pouco de fluxo de solda, terminou de usar o ferro de solda, já estanha ele aqui, limpa e dá uma estanhada de leve e deixa ele esfriar naturalmente. Desligou, deixa ele esfriar. Quem ia perguntar? Deixa eu ver se eu entendi. Aqui você coloca a ponta do ferro. Só para limpar ela, quando, por exemplo, eu faço isso aí 1 vez, 2 vezes por semana, só, viu? Outro detalhe, plástico. O dia que você começar a usar plástico e fazer soldas, aí isso que eu comentei que a solda, depois que eu uso aquele produto, ela fica aqui na ponta. Quando você usa plástico, a solda, você não tem um controle da solda. 2 vezes ligado e já saí e esqueci. Que aconteceu isso comigo. Tem alguma coisa? Estoura É. resistência. Não queima não, fica... Oxidando. Aí minha esposa chegou e ela sentiu, meu Deus do céu. A vida útil dele cai em 80%. Vai enfraquecer, né? Mas dica, gente, de experiência, gente que mexe com laboratório, já vi, esse aqui não tá, não. O meu eu tenho lá, que eu marco, porque às vezes a gente tem várias tomadas e várias coisas ligadas, e liga o ferro de solda. Então, quando na minha bancada, eu coloco a cor, eu tinha uma tinta vermelha e eu bati no cabo a tinta vermelha. Porque sempre quando eu tô saindo, você tá passando, você vê, uai, tá ligado, eu não tô usando, porque isso aqui é vilão, isso consome energia, mais do que a estação, tá? Isso é um cuidado a ser tomado. Estação, igual as estações, tem ferro de solda, essa aqui que a gente adquiriu pro curso, e que eu gostei muito dela. O mínimo dela é 200 volts, o mínimo. A partir do ponto que ela tá aqui, ela tá esquentando. E esses dias eu peguei lá, ligado. Aí eu falei, ô Jim, não fui eu, que ele que gosta. Essa fica na ótica mesmo. Eu falei, ô Jim, Soretes, eu gosto, chamei de Jim. Eu coloquei uma fita aqui amarela no desligado. Se tá com a fita, quer dizer que tá desligado. Se eu vai usar, se eu coloco ela de lado, então a gente fica atento para poder lembrar. Então consome. Existe o risco, né? Alguém for mexer ali, não tem ninguém, acha que tá desligado, esbarra, pode queimar a mão. Essa aqui, ela tá numa temperatura baixíssima, né? Mas esquenta. 200 graus, você não consegue segurar, não. Se encostar na ponta, vai queimar. Entra essa questão de energia, conscientização, é só pensar no bolso, falar, nossa, se eu esquecer isso aqui ligado, a conta vai vir cara, você não vai esquecer. O deixar à noite, só que aí, no caso, eu te recomendo, não sei se ainda você tem esse espaço lá, eu te recomendo colocar uma chave geral para esses equipamentos, né? Estação de solda, ferro de solda, testes que você faz, igual ali, né? Eu saio da sala, eu desligo a chave geral. Se tiver monitor conectado, se tiver um ferro de solda que esqueceu conectado, daqui a pouco ele vai esfriar. Então é hábito, torna-se hábito. Eu saio dessa sala, eu desligo a chave geral. Nem apaga as ampas, eu vou na chave geral e desarmo. Tornou-se um hábito. A sala 5 tem chave geral. Desligo, é um setor. O que não tem chave geral é a recepção e essa do meio. Que a gente não desliga por causa de geladeira, alarme, esses detalhezinhos, mesmo com bateria, né? Alarme. Mas aí, chave geral para aquele ambiente que você usa essas ferramentas. Legal. É importante, tá? Contrata um eletricista, não sei se ele mexe com isso, mas é bom
colocar. Isso. Mas já teve aqui em Sete Lagoas loja de celular, isso pegou fogo e tudo, o cara perdeu tudo, esqueceu ferro de solda, e se esquentar muito, pode sair alguma, dependendo do que tem na ponta, isso pode propagar, pode estender um curto ali, plásticos, essas coisas, tem que ficar muito atento, igual a gente usa álcool isopropílico, é um teste que eu quero fazer, até para demonstrar a vocês depois, e curiosidade minha, para ver quanto tempo que isso aqui resiste. Por exemplo, tá um calor, aí veio um plástico, um papel, ele esquentou, chegou a queimar, veio aqui, se isso aqui vai entrar, vai derreter ele rápido, se não vai, porque aqui, ó, ele não tem álcool. O álcool, ele só vai, o que tem de álcool aqui, daqui a pouco ele vai evaporar, quer ver? Até a aula terminar, tá vendo esse álcool que tá aqui? Até a aula terminar ele já evaporou. Aí você esqueceu um ferro de solda, o ferro de solda entrou em contato com o papel pegou fogo, tá aqui perto. Quanto tempo que esse plástico vai resistir até chegar no álcool? Então, se for pouco tempo, dependendo do tamanho, sempre mantenha mais distante. Viu? É um dispenser e nunca deixar cheio até a tampa. Eu sempre, até vazio, coloco só no meio. Nunca deixar cheio até a tampa. Você fala uma coisa assim, que assim, voltando nesse caso de lavar o celular, talvez a pessoa assim, a vida dele tava ali, né? Tava, você tá doido. Detalhezinho que detalhe. Chinelou ele assim, né? Detalhe. Por isso que aquele setor da sala 5 ali, chave geral. Eu tenho as 3 chaves geral: lâmpada, tomada e ar-condicionado. A hora que eu saio, trum. Foi a melhor coisa que eu fiz. A minha conta reduziu. Eu economizo em média R$50 de conta todo mês quando fizemos uma chave geral. Porque saía, é o monitor que fica ligado, é o notebook que está ali, não está ligado, mas existe um leve consumo mínimo, mas em 30 dias a longo prazo, tá? Essa estação, o único defeito que eu vi nela, que eu descobri, eu falei, não, perfeita. E aí, eu tenho uma sensibilidade auditiva enorme, eu tô ouvindo barulho. Aí eu não aguento. Tá fazendo barulho aqui. Tô olhando e olho. Aí desliga a chave geral, o barulho some. Aí ligo. Aí vou desligando. Aí cheguei perto, mesmo ela desligada, ela faz um barulhinho. Tem um... Então ela tá consumindo. Pra mim, ela tá consumindo. Aí eu falei... A chave geral te ajudou até nisso, né? Falei, Soreto, quando não estiver usando, tira ela da tomada. Tá consumindo. Gente, o segredo é economizar. Coloquem isso na cabeça de vocês. Economizar. Passem a economizar. É o plano de celular, tá cobrando 70, 80 reais? Não, vou mudar. É a internet, tá cobrando 150, 200 reais? Liga lá que vocês vão conseguir reduzir. Aí depois soma tudo. E multiplica por 12. Verdade. A hora que você olha, você vai ver assim, que é isso, velho? Economizei 5, 2, 1, 1.000 por mês, 1.000 por ano. Mas essas economias, igual a gente tem vários números de celular, tem 2 linhas de telefone fixo, tem internet. Se eu não ligasse e insistisse, você paga 50, 70 reais a mais por mês. Então o segredo é economizar. E economizar nas pequenas coisas. E aí isso se torna um hábito. Existe até uma técnica, um modelo de vida, minimalismo. Existe um modelo de vida, tem até uma série, minimalismo. Depois você... Não é só da economia que fala, é reduzir. Tem gente que tem 30 pares de sapato, tem e tudo guardado sem usar. Minimizar as coisas. Minimalismo que chama a série. Mas a economia num todo, quando você acordar, é sério, isso é experiência de vida minha, que comecei e aprendi isso com meu pai. Você sair, a luz acesa tem que apagar.
E ele tem esse hábito até hoje. Eu falei, pai, luz no gás, chega lá, tudo acende aqui, eu não estou enxergando mais sem luz, pai, eu vou comer um ovo aqui, eu tenho que acender, luz gasta pouco. Mas até na luz, esse hábito. Só que a luz de LED hoje é muito econômica e o desligar, ligar já é ruim, é prejudicial a ela. Ela queima mais rápido quando você fica desligando. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu não preciso ficar apagando toda hora. Deixa acesa, que ela por si só já é econômica. Sim. E o acender e apagar ela o tempo todo danifica. Viu? Então aprendem isso, essa questão da economia, vocês vão ver. Isso aí que você falou é muito importante, sabe? Chave geral de pontos nossos aí, que você tem o seu laboratório. Carro, se eu posso vir, hoje eu economizo demais. Então, assim, eu falo lá em casa, se a gasolina for R$20, eu vou continuar, como se pra mim vai ser R$1, porque eu vou sempre estar mudando. Ficar atento a isso aí. Se adequando, tem que se readequando à situação. Gente, isso aqui é com o tempo. Isso depois de que descobri isso, foi até um vídeo que eu vi, comprei. Com o tempo, isso aqui, esse é essencial. Esse depois você compra. Tá? Esse essencial, ferro de solda, candinho, vocês vão sentir na prática. O acabamento, não tem? Discutimos sobre isso. No caso de fios ali interno, a gente não usa a técnica da fita isolante em fios, senão vai encorpar mais. Mas o ideal é a baguete termoestática. Se não tiver, uma fita dessa vai durar anos. Anos. A gente mexendo, a gente usa muito pouco. E um pedacinho que você tira, ele fica grande. Então a baguete é linda, isso aqui é maravilhoso. A hora que você aprende a usar isso aqui é maravilhoso. Que isso, gente? Aqui, ó, esqueci disso aqui. Ferro de solda. Estou usando aqui. Tá com dificuldade de tirar. O Soretos tem componente que fala, não, mas tira isso aí pra mim, não consigo não. O Soretos, ó. Usa aqui, rapaz, ó. Salva chip. Isso aqui é lindo, isso é fantástico. Isso aqui é maravilhoso. Salva chip. Aí você, por exemplo, capacitor de tantalo, vem aqui com fio de solda. Fio de solda, tá, gente? Esqueci de trazer o fio de solda. E aí você estanha tanto um lado e o outro lado do componente. Só que o tirar componente com ferro de solda, vocês vão ver, mas vocês têm que passar por esse processo porque faz parte da evolução. A hora que você olha, aí você conhece a estação de solda, você fala, ô meu pai, para que eu sofri tanto? Por que eu não conhecia a ferramenta antes? Mas eles têm que sofrer, faz parte do crescimento. Você não é só ali, por que eu não conheci? Mas o seu cérebro, a coordenação motora, o jeito que você, eu tenho que já tá aqui, já mudo para cá, vai intercalando. Então é toda uma cadeia de conhecimento interno que você está absorvendo ali, que está fazendo parte desse processo. Aí a gente vai para a estação. Aí você fala, Márcio, por que você não já foi para a estação? Para que eu usei o ferro de solda? Sofri tanto aqui, mas esse sofrer está te trabalhando internamente. E aí vem o salva-chip. O salva-chip é lindo. O salva-chip você está aqui com ferro de solda. Já estanhei um lado, estanhei o outro. Aí estou na luta com a pinça. Estou lá. A pinça, né? Tentando, achando que é a pinça que vai resolver, mas ela dá uma auxiliada de um lado, do outro lado, esquenta e não sai de jeito nenhum. Aí nesse processo você vem com salva-chip. Aí você esquenta aqui, aí você pode ali, tudo bem, volta aqui e sai. É mágico. Ele trabalha
o ponto de fusão dele é mais lento do que o fio de solda, a solda convencional. Então, quando ele derrete junto aqui, para ele secar ele demora mais. Ele enfraquece a solda. Então, esse tempo, quando você está usando só fio de solda, que você tem que ficar ali loucão, esquenta um pouco, isso vocês vão entender o processo. Eu estou aqui rápido aqui, mas é sacanagem. Você entende, vai entender que tem que ficar um tempo. É isso que vocês têm que entender, esse tempo. Na prática vocês vão ver. Mas a hora que você aplica o salva-chip do lado e o salva-chip do outro, você faz isso, vai auxiliando, ó, já está levantando, você vem aqui, ele sai lindo, fácil, sem forçar, ele não estoura a trilha. Salva-chip é a coisa mais linda que existe. Desde que não haja oxidação. Quando tem oxidação, aí é um processo tenso, chato, onde entra isso nesse processo. Você pode vir, olha para você ver um componente oxidado. Eu estou com isso, posso vir com a estação de solda junto, que não solta. Solta, mas aí no meu cérebro eu estou aqui ó, com a estação. Gente, essa placa vai estourar. Essa camada, esse cenolite aqui vai subir para cima, essa camada da placa. De tanto tempo que eu fiquei. Você já sente ali o tempo que você ficou, já está em excesso, está na hora de parar. E você continua e o componente não sai. Porque ele cria uma crosta, a oxidação, ou um curto, cola, trava ele todo, que a solda não interage com essa oxidação. Então vem com a estação, vem com o fio junto, e aí eu entro com isso em ação, para tentar cortar aquele ponto, tirar forçado, e depois eu tenho que reconstituir. Tá? Salva-chip. Posso usar o fluxo de solda? O fluxo de solda ele tem o mesmo poder do salva-chip? Não, mas ele nos ajuda a trabalhar e derreter aquela solda, não mais rapidamente, mas a solda nova interage com a solda velha mais rápido e esse derretimento fica bonito. Não é que é trem empedrando, ele derrete de uma forma homogênea, linda palavra. Então ele derrete ali de forma homogênea, não tão rápido igual esse. Posso usar o salva-chip para soldar? Nunca! Nunca! Ele quebra fácil. Qualquer calorzinho que você joga, ele derrete. Esses dias eu usei salva-chip para tirar o soretes. Mas esse trem tá arrancando não. Falei, vamos lá. E aí não limpei, porque quando você finaliza os componentes que der para aproveitar, né, era só para tirar, para teste, não era queimado nem oxidado, você tem que limpar tudo. Aí. Malha dessoldadora. Não um cobre assim, mas esse jeito, né, que ele é trançado. Por exemplo, eu tenho essa ponta, essa bolinha aqui de solda. Estou vindo com ferro de solda, derretendo ele. Aí, se eu passo o ferro de solda quente aqui, ó, ele não sai de uma vez. Ele fica meio líquido, né? E aí ele fica dançando. Você vem aqui, só que aí você tem que tomar cuidado. Você vem aqui, pode cair no olho de alguém. Viu, gente? Tem que tomar cuidado. A solda derretida, se você fizer aqui, ela vai. E às vezes você tá aqui mexendo, se tiver de short, ela cai, se cai, queima. Assim, não é aquele queimar que rapidinho ela seca e esfria, mas na hora que ela tá derretida ali, ó, ela queima. Então nunca tô tentando tirar aqui e faz isso não, por isso nós temos isso aqui, ó. Tem que tomar e queima. É um queimar ali, tipo vela, né? Você tá com a vela derretendo, é tipo aqui, ó. Mas é desagradável. E a malha dessoldadora, ó, você faz esse movimento,
que o cobre, ele, além do calor, absorver calor, ele é um ótimo condutor de calor, a solda gruda facilmente aqui. O material, né? Então ela prefere colar aqui do que lá mesmo. O jeito que ele é trançado, ele derrete e já entranha aqui. E fica. Então, ó, faz isso, limpa. A gente está preparando a superfície. Então, quando a gente pegar um componente que usamos o salva-chip, tem que tirar o salva-chip. Não só do componente, quanto na base lá na placa. Porque se você soldar aqui, igual aconteceu, soldei, aí estou aqui próximo o componente. Por exemplo, soldei do outro lado aqui, ó, usei salva-chip. Foi até capacitores aqui, ó, que a gente usou, que falou, tirar isso é ruim demais. E capacitor, a gente tem que ficar atento. O excesso de calor pode danificá-lo, ficar muito tempo. Por isso que eu uso salva-chip, mas eu começo com fio de solda, viu? E uso o salva-chip, deixo esquentar, um lado, o outro, um lado, um outro, um lado, o outro, e já auxilio para levantar. Tem que limpar. Por quê? Você está soldando aqui componente, só de estar soldando aqui, se esse componente tiver resquício de salva-chip, você soldou ele com esse resquício, ele solta. Não aguenta a caloria. E olha aqui, ó, trabalhando desse lado, ele solta. Então o salva-chip nos auxilia em remover componentes difíceis de sair com o fio de solda normal. Então o salva-chip é na hora difícil, tá, gente? Você não usa ele para soldar, só para remover. Malha dessoldadora, candinho para auxiliar na limpeza, revitalizador de solda, alicate de unha mesmo, para cortes, fios menores, nos auxilia. Esse aí, Márcio, ele é emborrachado, mas assim, com essa ponta, vou trazer ele. Ele é muito preciso. Bom. E ele é bem legal. Usa de cabeamento de rede? Você usa ele? Eu gosto quando eu estou fazendo o cabo, justamente o RJ45, eu gosto de usar cortar, ele. É bom. Fica muito preciso. Estilete, muito cuidado. Estilete não, bisturi. É tipo um estilete, um formato de bisturi. Muito cuidado, corte. Pode usar o estilete, dá para desfiar, mas a gente usar. Tesoura nos auxilia também nesse processo. Isqueiro, eu utilizo maçarico, portátil, a gente tem aí o isqueiro ou o próprio ferro de solda. Porque isso não é um plástico normal. Você encosta ele não derrete. Mas aqui você só passa e ele já vai contraindo. Você vai chegando no fechamento ali. Tá? E o salva-chip lindo, fantástico. Então não esqueçam dessas ferramentas. São ferramentas que a gente utiliza. Essa, por último, vocês vão comprar. Não vão preocupar com ela agora. Mas isso, nosso jacarezinho importante para a bancada. E aí é a prática, né? O fazer, o entender como fazer, né? Num processo que não venha danificar, embora essas placas são muito resistentes, tá? Esse material, tanto o fenolite, que são essas camadas da placa de circuito impresso, mas as soldas, os componentes, são resistentes ao calor, mas não em excesso demais, tá? E aí a gente vai entendendo esse processo. Gente, aqui ó, eu coloquei o ferro para esquentar, aquilo só começou, ó, só de esbarrar aqui você já sente, ó. E essa parte dele aqui, ó, ela toda esquenta, e aqui mais ainda, viu? Só para mostrar aí a limpeza que a gente vai fazer. O ferro de solda novo, eu vou ligar só um, e vocês vão ver o que vai acontecer. O cheiro fica forte a primeira vez que liga. Então na próxima aula que a gente vai fazer as práticas, vocês vão achar estranho demais o cheiro. Vocês vão ver aí.
Então é normal, não é que tá queimando ou que ele tá em curto, que é material novo. Ele dá um cheiro assim, forte mesmo. Igual tô aqui, ó. Esse suportezinho. Eu uso tanto para ferro de solda, até a estação, tem estação que o bocal encaixa. Porque essa estação de retrabalho aqui, ó. Quando você coloca ela aqui, ela aciona o desligamento. Ela continua funcionando um tempo. Quer ver? Calma. Ah, tá controlado. Tira essa gominha aí. Tá. É o reflexo, né? É esse reflexo aí que a gente tem que ficar atento do ferro de solda soltar. Aqui, ó. Então aqui ela vai desarmar. Aqui ela desarma. Aí tirei, ela já aciona, tá vendo? Ela já, ó, o cheiro começou. Então ela tá aqui é rapidinho já, aqui ó, aqui já tá quente. E aí você controla, isso eu vou mostrar ainda a estação, só para mostrar isso aqui, ó. Que a hora que você coloca aqui, ela já aciona para poder desligar. Ela fica um tempo em funcionamento para esfriar aqui, né, a central que ela tem aqui dentro, que ela tem um ventiladorzinho pequeno que sopra e na ponta ela tem como se fosse um ferro de solda, mas é um pouco diferente onde gera esse calor. Se eu aumentar aqui o ar, ela solta uma lufada de ar maior, então não esquenta tanto. Esquenta, mas aí depende do que você quer tirar. Depende do tipo de componente que você vai remover. Se o ar tá forte demais, isso atrapalha. Você tá ali, aí você tem que ficar atento, senão o componente voa para longe. Então a gente tem que diminuir esse ar. Deixa eu tirar aí. Você vai lá, diminui o ar, diminui a temperatura. Vai aqui, ó. Vendo? Vai até 450. 450 interno, fora não chega a isso não. O ar, controle de ar aqui. Olha lá. Tá vendo? Aumentou, diminuiu, então aí você vai achar o ponto. Agora eu não entendi por que ela não... Aí, ó. Viu que ela aumentou o ar, porque ela entrou no sistema para poder desligar. Aí ela sopra muito ar, vai diminuindo a temperatura e daqui a pouco ela desliga. Olha o cheiro forte. Olha como é que esse aqui, ó. Aqui. A hora, quem quiser, na hora de sair, eu vou mostrar o que eu fiz ali na minha bancada. E a gente usou imã. Calma. A gente usou imã para desativar. Vocês vão ver o... Aqui, ó. Olha como que ali tá saindo. Deu para ver que subiu fumaça nesse aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha o cheiro. E é forte. Então eu acho que eu vou... Durante a semana eu vou ligar eles para sair esse cheiro, fica forte demais. Esse aqui tá normal. Então a primeira vez que você liga, aí imagina, ligar 6 de uma vez. Olha o cheiro forte. Então durante a semana eu vou ligar e deixar eles já tratando, né? Ele vai escurecendo aqui. Mas aí os alunos ficam tudo... Ah, tá pegando fogo aqui. Não, isso é dele mesmo, tá? Porque é novo, ligar uma água e tira de perto aí. Vai explodir. Cuidados. Isso, plástico próximo. Ferro de solda. Às vezes o plástico tá aqui, né? Ele pode
Mexeu ali, levantou, imagina, vai derreter. Então são cuidados e atenção que a gente tem que ter o tempo todo, tá? Essa desliga bem mais rápido que esse. Então eu comprei pra gente testar, comprei desse modelo, comprei desse. O único problema que eu vi dessa é aquele barulho que eu comentei. Ela desligada, ela fica um barulho de fundo. Isso eu achei ruim. Para mim tá gastando energia. Essa não faz barulho. Você pode vir aqui desligar, terminou de usar, desligar ela que atrasa. Vai aqui, ó, viu que eu movimentei aqui? Aos ferros de solda, tudo preso ali, ó. Se isso soltar, eu tô aqui, se vier o ferro de solda junto, o reflexo é esse, distanciar. Se isso soltar, eu vou para segurar, aqui tá quente. Quer ver? Segura aqui. Não é aqui não, tá? Não, segura não. Deixa eu pegar o termômetro ali só pra... Aqui o parafuso, ele tem que apertar ele, não é? Marcando 30. Pode ser só 30 não. Ó, você viu a mão querendo? Você viu que ele balançou ali? Esse termômetro é estranho demais. Ah, não, aqui, ó, achei o ponto. Aqui, ó. Agora deu pra ter, ó. Mas teve uma hora que eu joguei que deu 50. Mas tem que ter esse cuidado, esse contato, tá? Então o ferro de solda, ficar atento aí, ó. Tá entrelaçado. E ele caiu, você não fica parado, não. Se ele cair em um plástico ou alguma coisa, você não pode, com um golpe de vista, tentar segurar ele, mas já ir tirar. Porque senão, se ele cair no plástico, vai virar uma bagunça. Não vai queimar, ser rato ali. Mas quanto mais demorar, aí ele vai colar, vai dar um trabalhozinho, tá? Gente, sugador, igual você comentou. Ah, mas eu tive problema de achar essas... normalmente eu usava aquelas de... Tem umas de... Acha em farmácia mesmo. Mas essa eu comprei no Mercado Livre. Aí veio comprei um monte. Que ela ajuda do que você usar o bico de plástico dele. Não é legal. É resistente demais. Aqui é mais maleável. E aí é o golpe de vista. Isso aqui você vai entendendo a velocidade que você tem que usar. Por exemplo. Tem que ficar de olho. Isso aqui não vamos trabalhar. Eu quero desoldar. Igual eu trouxe o fio de solda. De 0,5 milímetro e 1. Eu gosto de trabalhar com esse. É melhor. Você usa qual? Ele gosta de usar esse. Então é a área, né? Então como a gente trabalha com componentes miniaturizados, quando eu vou soldar fio ou reparar carregador, eu gosto de usar esse mais grosso. E quando eu estou mexendo na placa, eu acostumei a usar o mais fino. Achei melhor, na minha visão, né, de experiência ali, usar esse mais fino. Aí é a prática. Você vai fazendo e vai entendendo. Então aqui só para simular o sugador, eu vou colocar, olha aqui, ó. Viu que eu ao mesmo, tá dando para ver? Ó, eu vim aqui e coloquei solda ao mesmo tempo. Por quê?
ela interage com a solda mais velha e derrete ela, principalmente por ter fluxo aqui. Essa solda ela é banhada já com fluxo. Então ela interage mais rápido, melhor a bateria aqui. Então você tem que ter essa visão. Eu vou ficar aqui encostando a bateria? Não. Tá lá, derretendo. Eu quero sugar isso aqui, ó, essa ponta. Tirou. 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 Então, tá vendo? Essa rapidez. Por quê? Se eu derreto, aí eu tiro, vou pensar para fazer aqui, ele já esfriou. Ó, derreti. 1, 2 segundos depois, já endureceu. Agora olha com o salva chip. Apliquei salva chip nessa solda. 1, 2, 3 segundos que eu vi que ela... Mas vamos lá. 1, 2. Olha, ela ainda continuou tirando os 2 segundos. Então o salva chip, ele interage, só que ele enfraquece a solda muito. Ó. 1, 2. Olha, tirou praticamente tudo. Mesmo atrasado. Malha de soldadora. Preciso usar o salva? Não. Aplico uma solda só para dar uma revitalizada. Coloco o ferro de solda e passo. Só que aí você tem que cortar ele, que aí ele enche, senão ele começa a trocar e devolve a solda para lá. Então aí você corta um pedaço e vou limpando, tirando o excesso. Viu? Olha aqui. Então a malha, ela é fantástica. Um lado, vou usar o outro lado aqui ainda, que dá para usar. Passa rapidamente. Agora olha que interessante. Antes vocês não conseguiam ver uma linha, porque aqui ele tem 2 pontos. Isso é uma ponte que é feito de uma parte da placa com outra parte. Costuma vir aqui 3, 5 volts. Desse lado onde é alimentado, mandando tensão. Isso são pontos estratégicos, aí tem que olhar no esquema elétrico que a gente desfaz para achar curto, se o curto da placa está nessa região ou nessa região da placa. Se vocês observar, agora tem uma linha aqui, ó, que eu consegui tirar bem a solda. Tem uma linha preta, pode aproximar aí para o pessoal. Antes de tirar, que eu estava com o sugador fazendo esse processo, não dava para visualizar. Não está agora dividido um ponto com o outro, tá? Aqui, ó, a coloração dele, ó. Ó, tá vendo que já mudou? Aí aquele produto que eu comentei, o revitalizador. Vem aqui, ó, e giro. Aí ele dá uma trabalhada. Só como eu já usei, só de passar aqui já limpou bem, tá vendo? Mesmo. E aí ele dá uma revitalizada. Só que já é uma ponta que está muito usada. Se a gente comparar com essa aqui, ó. Isso aí, golpe de vista. Eu tô olhando só o meu lado. Você fica esperto aí. Você ativa seu golpe de vista aí, que tem que ficar esperto, viu, gente? Semana que vem, as duplas aí ficam um cuidando do outro. Olha que não pega ainda. Aqui, é aqui que eu falei, ó. Olha.
ela não tá preparada ainda. Olha, que lindo. Já fui com o pé já para chutar já, entendeu o reflexo, né? Aí é o reflexo. Tem que ficar atento. Então, ó, mas aí, não, mas ainda ela tá preparando, que é toda uma preparação. O ferro de solda novo, a gente tem que deixar ele um tempo ligado. Eu vou passar, eu já vou preparar, mas eu tô mostrando vocês aqui, porque ele não pega no início assim, a solda não fixa nele. Aí a gente tem que deixar com solda, ó, como que tá encorpando ela. E aí ele vai tirando tipo essa resina, parece que passa uma proteção nela e aí vai saindo essa proteção. Então é bom evitar de lixar, tá? Quem lixa aí não é bom não. Então aí eu tô preparando a ponta. Então eu já vou fazer isso, senão vocês não vão conseguir soldar. Olha aí como é que já tá pegando. E aí o segurar, posso segurar no ferro de solda? É como se fosse escrever. Só não pode esquecer, né? Nossa senhora, sinta até, já avisa a mamãe, papai que chegar com os dedos é por causa da prática, faz parte aí, ó. Que aí tem que ir hidratando mesmo, preparando a ponta. Aí já vai segurando. É barato, ferro de solda não é caro, não. R$40. Assim, eu uso esse de 34 watts, tem mais potente. Aí depende. O que eu já testei de 40, 45, eu achei eles muito fortes ali. Então tem coisa, ponte, igual eu gosto de fazer ponte, às vezes precisa fazer ponte. Ele te dá elasticidade, tipo isso aqui, ó. Porque se ele esquenta demais, acaba te atrapalhando. Então ele me atende. Então às vezes de um ponto, um capacitor ao outro. Só que aqui esse novo aqui vai igual unir um ponto ao outro. Quando tá próximo, você faz isso aqui, ele vai firmar. Ele vai dar liga e você une um ponto a outro. Tem uma placa mãe da CCE que eu preciso fazer essa ponte e às vezes eu uso o próprio fio de solda. Você pode descascar, ter um fio lá, solda e solda. Eu uso a própria solda. Então é uma distância maior. Então com esse, que é o mesmo, eu uso esse aqui, ó, tá vendo? 34. Esse aqui ainda ele tá maturando, então não tá dando. Mas aí eu consigo esticar a solda. Com essas soldas que fazem parte da estação, você controla, né? É ajustável essa temperatura. Então quando eu quero fazer uma ponte que não tá dando, eu tenho que desligar aqui, ó. Eu desligo, ele vai esfriando, eu consigo fazer. Então aí eu cheguei nesse de 30 a 34 watts, atende. O de 30 aí já demora mais um pouco, aí eu fiquei nesse mediano, 34. Você usa qual lá? Tem 34 e 60. Aí ele usa de 60. O 60 ele vai usar o quê? Coisa mais bruta. Né? Então o de 34 me atende bem. Te atende bem coisas. E não força tanto, não esquenta tanto, né? Componente tem que tomar cuidado. Tem alguma situação específica que você sabe que a placa mãe já não tem recuperação? Excesso de oxidação. Quando eu pego e a gente analisa ali e olha a oxidação da placa e ela está em excesso, bem, só que teve... sabe o da menina da aula passada? Passamos o risco para ela, tudo, desoxidamos e deu certo. Ali não tinha esperança. Só que aí
Estou te passando o risco, você autoriza dar continuidade mesmo que pare de funcionar? Sim, ok. Fizemos e deu certo. Aquele não tinha muita fé nele não. Viram aí? Então eu vou preparar os ferros de solda. Próxima aula a gente vai soldar. Já vou deixar todo o material, a gente vai começar a treinar com fios, usar autofusão, usar a baguete antistática. E aí tomar esse cuidado, né? Para não machucar aí. Faz parte, né? É verdade. Gente, então estação de solda, aí depois a gente vai dar continuidade. Estação depois, né? A gente vai focar no ferro de solda. Aí a gente vai voltar para ali, até para pegar essas questões da antena, para eu explicar. E a gente já vai usar o ferro de solda para interagir com isso aí, para colocar em prática. Não preocupa ainda, eu tenho que comprar isso, o ferro de solda é importante? Sim, isso com fios, fontes velhas ali, você já começa a treinar. Vai testar, vai treinar a fonte, não energiza a fonte, e se for desmontar ela para dessoldar, se acabou de energizar e já vai desmontar, cuidado, tá? Tem os capacitores que armazena ali, eles são bem potentes, não vai já tacando ferro de solda não, tá? Então treina isso, pode treinar em placa. Se alguém precisar de placa aí, tem placa de PC, é muito bom a gente treinar em placa de PC, né? Tem os componentes, a maioria é parecido, mas o jeito ali de treinar até é melhor. Então treinar em casa, viu? E o resto é prática, tá? E aí eu vou passar esse passo a passo, a gente vai botar em prática essa parte de solda, fio de solda, ponte, e aí vai os fios para a gente unir um ponto a outro para eliminar mais essa etapa. Pergunta? Tô curioso para saber a potência da estação de solda ali. 1000 watts, 500 watts. Não. Essa, deixa eu ver a caixa aqui. Olha se você consegue ler aí, filho. Aqui, ó. 750 watts. Aquela é mais fraquinha. Eu não senti firmeza nessa fonte, nessa estação não, tá? Porque eu achei que era... Falei, deve ser segunda linha da Yachun que eu tenho. A minha Yachun é muito boa, é nesse mesmo estrutural também. Falei, vou comprar para fazer um teste, que às vezes só tá usando outro nome. Mas ela demorou muito a desligar, eu observei isso. A minha não demora tanto. Deixa eu ligar essa aqui só para... E aí essas já são integradas, né? Igual essa aqui, o braço, o chicote vai lá integrado na placa dela. Para reposição não é legal. A minha outra Yachun é assim também. Só que essa Yachun, o chicote é independente. Olha lá. Ele tá lá dentro. Guardou aí na caixa lá. Aí o chicote é independente. E isso costuma dar problema. Tanto o sensor. Aqui. Igual eu tenho duas já que danificaram. Danifica aqui dentro. Aqui. O senhor Edson olhou e falou, tem que comprar isso, aquilo. Na hora que for olhar quase o preço. Falei, não, vou comprar as fontes de novo. E aí essa ele é independente, ó. E aí tem essa opção de você colocar um ferro também? Ou... Tem, todas as duas. Igual aqui, a gente vai lá na sala para eu mostrar a vocês, né? E isso aqui pode cair, ó. Tá quente. Imagina cair aqui, ó, nesse estofado. Vai queimar ele. Isso é o que acontece, ó. Essa linha da Ace é campeão. A dobradiça pesa. Aí lá dentro eu quebrei. Eu percebi que eu quebrei o parafuso, tá vendo ali? Só de abrir. É onde abre o equipamento do cliente, igual o Dell lá que eu comentei com vocês. Abriu para colocar o SSD e teve essa fatalidade. Porque como que o flat passa? E às vezes tem flat que passa no rumo, né? Da dobradiça, e ela levantar igual levantou aqui,
pode morder. Esse aí, ó, deixa eu até falar um diagnóstico. Ele tava ligando e desligando. Aí no primeira aula eu vi que talvez um cooler, né, poderia estar. E realmente quando eu abri, eu tô vendo aí. Ele nem gira. Não, não tá gira. desligando. Ah, tá. Eu acho que pode ser o aquecimento, eu pensei, né? Aqui, ó. Tá bem sujo. Limpar. É, olha lá pra você ver. Eu acho que depois ó. que limpar ele vai, né? Então, a dobradiça aqui, a gente tem a técnica de limpar, usar o maçarico também, tem esse processo. Tem umas que você desaperta, limpa com álcool, sopra e joga o óleo mineral. E tem que desapertar aos parafusos de aperto dela. Aí você tem que tirar ela toda, fazer esse processo, apertar, desapertar, apertar, desapertar para o óleo, né, lubrificar ali e depois achar o ponto que ela não fica tão leve nem tão pesada. Você viu? Ele quebrou. Aí é que a gente vai ver essa questão da reconstituição. Igual aqui, ó. O ponto de apoio dela quebrou, ó. Aqui, ó. Foi na hora que eu assim, né? Eu fui com cuidado, mas de repente foi um. Não, mas quebra mesmo, Charles. Isso aqui resseca. Aí tem o reparo. Essa carcaça dá para fazer o reparo a seco. Coloca isso, né? Vai cair. Dá para fazer o reparo a seco. O que é a seco? A hora que a gente prepara a dobradiça, as fêmeas aqui, aperta elas junto do parafuso, que às vezes está folgado, desaperta, né, aonde tensiona a dobradiça. Eu abro aqui, ó, os pontos de apoio do parafuso, que é isso aqui, ó. Eu abro com a micro retífica, alargo eles e jogo a resina aqui. Eu tenho os meus jacarés que eu venho e travo aqui para secar. Secou, filho, acabou. Solta nunca mais. Mas aí é o que? É limpar essa região, não pode ter poeira, limpar, soprar com Master Sucks ou ventilador. Secador de cabelo pode usar, mas eu comprei para teste um outro soprador, achei o Master Sucks caro demais, quase R$400 e está estragando rápido. Eu comprei um outro para testar, vocês vão ver. Então é a limpeza aí, tem que ter essa limpeza. E aí joga.